Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com o seu coração, com a sua casa, com a sua família. Mais uma vez, nós temos a alegria de estarmos juntos na presença de Deus, certos de que o Senhor que cuida de nós, mais uma vez nos proporciona este momento. Eu tinha avisado aqui que nós estaríamos voltando ao vivo aqui. Demoramos um pouco, mas graças a Deus que estamos de volta para juntos meditarmos na palavra de Deus. E é bom ter você aí com a gente, é bom saber que o Senhor tem te alcançado e que a bondade dele tem sido uma realidade sobre as nossas vidas ao ponto de estarmos de pé uma vez mais. Que ele possa cobrir seu coração, possa cobrir a sua alma, a sua vida com a sua bondade, que ele possa te alcançar fortemente, preciosamente, poderosamente, porque ninguém mais do que o Senhor conhece as suas petições e as suas necessidades. E não tenho dúvida, ele tem muito para a sua vida e ele vai fazer muito por você, com você e em você. Nós já oramos no primeiro vídeo que fizemos aqui e nós vamos ler a palavra de Deus a partir deste momento, pedindo ao Senhor que possa nos alcançar com a sua graça. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 20. É um texto que nós já estivemos nele, meditando em algum momento aqui, quando estivemos possivelmente estudando alguns textos do Antigo Testamento, e acredito que isso nós fizemos no início do ano de 2021. Nós estivemos falando, com base nesse texto, algumas coisas importantes relacionadas à nossa vida como igreja, usando aqui a figura de uma mulher que aparece nesse texto e que é importantíssima, pois aparece aqui sendo destacada e apresentada como uma mulher sábia que o Senhor havia ou estava alcançando-a com a sua mão forte, com o seu poder, com a sua bondade, com a sua misericórdia, não permitindo, através dela, que toda a sua cidade fosse atingida por um grande mal que aconteceria ali por causa de uma pessoa que havia se infiltrado dentro dessa cidade, desse espaço, desse ambiente. Mas eu quero ler com você, com muito carinho, aí em 2 Samuel capítulo 20, voltando esse texto, mas trabalhando de uma forma diferente, porque enquanto eu pensava sobre o que falar ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs que quase sempre acompanham as nossas lives, o Espírito Santo me trazia essa palavra ao coração e ao entendimento, e eu quero que essa palavra ela possa ser palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Segundo o livro do profeta Samuel, olha aí, no capítulo de número 20. Capítulo de número 20. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estavam ontem ali no Alto Nova Olinda. Foi um tempo precioso, um tempo gostoso, glorioso, onde o Senhor marcou a vida de cada um de nós ali ontem à noite. Foi uma noite tremenda. Estivemos compartilhando uma palavra de Deus ali, mas foi uma noite tão impactante, tão memorável. Jesus salvando vidas, tocando pessoas com muito poder e graça, foi maravilhoso. Nós vamos continuar batendo na porta, buscando a face daquele que vive e reina, crendo que ele tem muito mais para revelar a cada um de nós, os seus filhos e filhas. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 20. Observe aí o que diz a palavra no texto, a partir
partir do verso de número 17, tá bom? Acompanhe a Bíblia, na sua Bíblia aí, é muito importante. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 20, nós vamos ler aí a partir do verso de número... Vamos ler a partir do verso 14, tá bom? E passou por todas as tribos de Israel até Abel, a saber, a Bet-Macá, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Macá e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já está em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia ao muro para o derrubar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegando-se a ela e disse a mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. Tu és Joabe? Ele disse: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço, ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é madre em Israel, porque, pois, devorais a herança do Senhor. Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim, que eu faça tal, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem, olha o que ele diz, do monte de Efraim, cujo nome é Seba, ou Sebá, filho de Bicle, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Pronto. Esse é o texto que eu quero hoje tomar por base para compartilhar uma palavra ao coração de vocês. Eu lendo o texto, quem já me acompanha aqui há mais de 2 anos e meio nesse discipulado diário que nós fazemos aqui, sabe que eu já li esse texto aqui em outro momento. Só que eu não falei algumas coisas que eu vou falar a partir deste momento aqui com vocês, porque o olhar que eu trouxe e recebi como direção do Espírito Santo para compartilhar com vocês em outro momento foi um olhar mais tipológico e vendo a figura, focando na figura desta mulher, com suas qualidades, com suas características, a sua importância no meio da cidade, a sua influência, enfim, uma série de coisas que eu falei, tratando esta mulher como um tipo da igreja de Jesus, um tipo da igreja. Hoje eu vou tratar de um outro aspecto desse texto e trabalhar com vocês algumas coisas que são importantes para a nossa vida de relacionamentos, porque, como eu disse, que iria falar muitas vezes até o final do ano sobre família e uma série de coisas aqui, eu quero também estar tratando sobre relacionamentos com base nesse texto. Mas deixe-me mandar um abraço carinhoso aos irmãos que estão aí. Deixa eu ver aí quem está conosco, coloque seu nome aí, tá bom? Deus abençoe, Mandanda, sim, Mandanda, nós vamos estar aí. Acredito que já deve ter falado alguma coisa, a gente vai estar aí em dezembro, tá? Vamos estar em Joana Bezerra, aí em dezembro, dia 17, nós vamos estar aí por Recife compartilhando a palavra de Deus com os nossos irmãos. E vai ser uma grande bênção. Eu digo que vamos estar em Recife porque nós estávamos durante todos esses dias. Precisei vir hoje aqui a Campina Grande, mas estamos regressando para Recife ainda esta semana, porque nós vamos continuar ministrando a palavra de Deus aos corações e às vidas. E esta semana é uma semana muito preciosa, muito feliz para o meu coração, porque na próxima quarta-feira, o Brian está completando mais um ano de vida, ele que é um grande milagre de Deus,
e que tem sido, junto a Laurinha, uma grande alegria para minha alma, para o meu coração, como pai, como pastor, como amigo deles, como companheiro de jornada. Eu tenho aprendido demais com eles a ser um ser humano melhor. E graças a Deus que o Senhor tem me dado essa alegria de fazer essa viagem com eles e desejando sempre que eles possam crescer no Senhor, mas também crescer sendo felizes sempre no Senhor e desenvolvendo cada dia uma personalidade, um caráter que glorifique a Jesus e que sejam sempre muito humanos, muito amáveis, muito carinhosos, muito especiais para a vida de todo mundo por onde eles passaram e estiverem. E nós temos lutado e zelado por isso a cada dia, tentando cooperar com o coraçãozinho deles nesse sentido. E é muito bom saber que o Senhor faz milagres e o Brian, em verdade, é um milagre. Então, quarta-feira que vem, ele está aniversariando e já está numa alegria grande, cheio de expectativas, né, para esses momentinhos que o Senhor tem preparado para a vida dele. O texto que a gente leu coloca-nos diante de uma situação em que uma cidade inteira, eu estava aguardando aqui alguns irmãos, mas deixa-me ver aqui, mandando a Deus abençoe, deixa eu ver aqui o Ângelo, Deus abençoe, deixa eu ver aqui, a Natália, Deus abençoe, a Thalita, que Deus abençoe, a irmã Rose, que Deus abençoe, a Tamires, que passou aí também, Deus abençoe grandemente, e todos mais que forem chegando nessa live, está todo mundo aí nas suas atividades também, eu sei, mas que cada um possa ser tocado e alcançado pela graça de Deus. Eu espero que você, né, seja um daqueles que sabe o valor, mas o valor mesmo daquilo que a gente está fazendo aqui, porque isso nos custa um esforço imenso. Você não tem ideia do quanto é grande o esforço que fazemos para a gente estar aqui nesses últimos 2 anos e 7 meses, pregando a palavra todos os dias e às vezes ensinando de manhã, às vezes de tarde e de noite. Então é muito bom saber que tem alguns irmãos e irmãs, não são todos, mas alguns que já estão há um bom tempo conosco, que sabem o valor do que a gente está fazendo, e aqueles que estão se achegando aos poucos e que estão descobrindo aos poucos o valor do que a gente está fazendo. Então a gente tem se dedicado aqui apenas a compartilhar a palavra, às vezes de uma forma dura, séria, às vezes muito incisivo, mas com desejo de ver todos nós, né, no céu com Jesus. O desejo de vermos sua alma, seu coração alegre, feliz, caminhando firme na presença de Deus e superando os desafios que quase sempre alcançam e atingem e assolam a vida de cada um de nós. Mas esse texto nos coloca diante de uma situação que descreve ou apresenta uma cidade que está vivendo um momento de risco, porque toda a cidade ela está aparentemente sendo mal interpretada. Esta cidade que eu me refiro, nós já lemos o nome dela aí, ela é apresentada por uma mulher a um comandante, a um general, a uma autoridade que representava aqui a pessoa de Davi. Esta cidade é apresentada como uma cidade, em primeiro lugar, que é tida como mãe em Israel, como uma das pioneiras. Esta cidade ela é vista, observada, olhada com muito zelo, com muito
muito carinho pela mulher que a apresenta, como uma cidade que é uma referência, apesar de parecer não ter uma grande expressão quanto ao nome dela. Mas ela é uma cidade que está aqui inserida dentro de um contexto, de uma geografia, a qual ela estando ali, o que flui dela, o que brota dela, o que vem dessa cidade, revela-se profundamente como influente para os seus dias, de modo que dali, inclusive, é citado que flui, que sai sabedoria. Tanto é que a mulher que aparece aqui falando com esta autoridade, chamada Joabe, ela é apresentada como uma mulher sábia. E de onde vem essa sabedoria? É dessa relação com o lugar, dessa relação com as pessoas, dessa relação com Deus, dessa relação com a cultura dos seus dias, dessa relação com o que existe e é perceptível no ambiente que ela está inserida dessa cidade. Esta cidade, ela também traz uma terceira marca. E é aquela de ser reconhecida como uma cidade cujos habitantes que estão nela são extremamente leais e fiéis uns aos outros. Tanto é que esta mulher aqui compra uma briga de todo mundo da cidade. Eu vou repetir, ela compra uma briga de todo mundo da cidade. E ela compra essa briga nesse momento aqui porque ela entende que o que estão fazendo nesse momento aqui era quase que provocar a derribada do muro da cidade. O que revelaria que toda aquela ação faria com que todo o exército, ou todos aqueles guerreiros, aquelas pessoas preparadas para a guerra e que eram membros do exército de Israel e de Davi, elas invadissem aquele lugar e entrassem com tudo. Só que na visão daquele com quem esta mulher vai falar, ele diz, nós não queremos invadir isso aí. Mas estavam, talvez pulando, talvez forçando a barra, de modo que o muro, eu tenho certeza, possivelmente não iria resistir. E essa mulher interpretando isto, ou esta mulher vendo isto, ela vai se posicionar na brecha do muro, vai pedir que chamem Joabe, e ao chamá-lo vai entrar em diálogo e em uma conversa muito séria com ele. E na conversa dela, ela diz, tu estás querendo destruir uma cidade que é mãe Israel? E ele disse, não é assim. Nós só estamos forçando o muro, nós só estamos querendo derribar o muro, nós só estamos sacudindo e querendo sacudir o muro, sabe por quê? Porque tem alguém que está aí dentro. E olha que interessante, a mulher é tão sábia, a mulher é tão prudente, tão corajosa, tão coerente, tão equilibrada, tão amorosa, tão cheia de graça e tão leal com os habitantes da cidade. Ela não tinha percebido, ela não sabia, não tinha noção, ela não tinha visto, ela não estava ciente de nada disso. Que naquela cidade carregada dessas características que eu falei, houve uma invasão ali. E nesta invasão, quem está lá é alguém que quis mexer com toda a estrutura do rei e do reino, e que, de alguma forma, segundo o olhar dessas pessoas aqui, no caso do Joabe, era alguém extremamente rebelado, rebelde, e que precisava de
sofrer uma lição ou dano, que era a morte. Então Joabe compartilha com aquela mulher e diz: sabe por que tudo isso está acontecendo? Nós só estamos querendo derrubar o muro, invadir a cidade, nós só estamos querendo entrar aí com tudo e com toda a força, não por causa de vocês que habitam na cidade, porque vocês são sábios, vocês são leais, vocês são aqueles que se importam com os outros, mas por causa de alguém cujo coração não está alinhado com o coração do rei. E este que não está alinhado com o coração do rei, nem com a visão compartilhada pelo rei com o exército de Israel, esse deve morrer. E isto traz um impacto na vida daquela mulher tão grande, essa informação, porque ali todo mundo saberia dizer a ela: olha, entrou alguém aqui. Todo mundo conhecia todo mundo, saberia falar, saberia dizer, saberia anunciar o que é que estava acontecendo. Mas ela fica ali e diz: olha, não derrube o muro, não invade a cidade, não entre, não cause transtorno aos habitantes daqui. Faça apenas uma coisa: deixe que eu vou me reunir com o pessoal da cidade e hoje ainda nós vamos entregar a cabeça deste cidadão que se levantou aqui e que causou todo esse desconforto aqui. Nós vamos entregar a cabeça desse cidadão pelo muro a vocês. Joabe acordou com ela e concordou, e o que resultou que essa mulher foi e fez. Mas quando eu li esse texto e fiquei aqui pensando sobre o que pregar, o Espírito de Deus me parou justamente aqui e me fez tirar os olhos um pouquinho desta figura tão nobre e importante que é a figura dessa mulher, e me convidou a olhar para Joabe e para o exército que está com ele. Porque quando essa mulher vai falar com alguém para que chame Joabe. E quando ele chega, ela diz pela brecha do muro: és tu, Joabe? E ele diz para ela: essa é minha identidade, eu sou Joabe. Eu sou Joabe. Sou irmão de mais dois que vêm de uma fonte materna que nos gerou com um coração muito agitado, extremamente agressivo e que parte para cima do que quer. Eu sou aquele que coopero e que trabalho com o rei, liderando e estando à frente aqui do seu exército. Eu sou aquele que estou vindo com toda a veemência e força, simplesmente porque não entro em acordo com gente cujo coração, com gente cuja alma, com gente cujo espírito, com gente cuja vida está totalmente fora do plano de Deus. E ligado, ou desligado da conexão com o coração do rei. Eu estou fora disso. Eu não tenho conexão com essa gente. Esse que entrou aí, eu quero pegá-lo e quero destroçá-lo, quero destruí-lo, eu quero matá-lo, era o que Joabe estava dizendo. Só que quando ela chama justamente este Joabe. E por que ela está chamando? Quando ela chama sem saber o que estava acontecendo, que alguém tinha entrado lá, invadido a cidade. Ela não sabia da rebelião deste e tal contra o reinado, contra o rei. Ela não sabia de nada disso. É Joabe que vai dar as informações. Mas em um primeiro contato, em um primeiro momento que ela tem com ele, ela já pergunta: és tu, Joabe? E ele disse: eu sou Joabe. E com tudo, e com esta expressão, ele está dizendo tudo isso que eu acabei de falar anteriormente, só que ele está revelando algo que essa mulher percebe. Porque ela diz: tu viestes para fazer mal a uma cidade que é mãe Israel, e ele diz: não, eu não vim para fazer mal à cidade, eu não vim para fazer mal ao povo, eu vim para fazer outra coisa.
Eu vim, vou repetir, para fazer outra coisa. E o que é que você veio fazer? Ele disse, olha, eu só estou aqui querendo derrubar um muro por causa de alguém que está aí dentro. E quando eu li isso, o Espírito de Deus me fez uma pergunta, que é a pergunta que Ele quer que eu faça e que fique para o coração de cada um de nós, sobre os nossos relacionamentos diários. Por que você permite muitas vezes ser tão alterado por causa de pessoas e da atitude delas em relação ao lugar que você está, às pessoas que você convive, em relação ao que você faz? Porque quase sempre nós lidamos com pessoas que são profundamente, terrivelmente alteradas. Eu vou dizer de novo, elas são terrivelmente alteradas. Alteradas por causa de figuras, de pessoas, alteradas por causa de corações, alteradas por causa de algumas criaturinhas. E elas são alteradas, às vezes, com muita força, ao ponto de não considerar, levar em consideração as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, não levar em consideração a história das pessoas que estão ao seu redor. E às vezes, não levar em consideração todo o movimento extremamente marcado por corações que habitam nessa cidade aqui citada, que são corações extremamente pacíficos e pacificados. Eu estou falando isso porque a mulher diz a Joabe, Joabe, essa cidade tem história. Esta mulher diz, Joabe, essa cidade tem gente de paz. Joabe, esta cidade tem gente aqui coerente, equilibrada, fiel, leal, gente amável. Gente que ama o rei. Gente que celebra a Deus pela vida do rei. Tem gente aqui com um coração amoroso, com um coração gracioso. E por que você está vindo com tanta força na direção desse lugar? E ele diz, é por causa de alguém, no coração de algumas pessoas do reino, alterou no meu coração como líder do exército de Israel. E porque alterou, eu não tenho como chegar aqui com um coração que vem trazendo aquele sorriso, que vem trazendo aquele olhar misericordioso, aquele coração que vem trazendo aquele olhar cheio de compaixão e de misericórdia, não. Em verdade, o Joabe que aqui aparece, nós lembramos muito bem que Davi, inclusive, deu recomendações mais à frente, em 1 Reis capítulo 2, a Salomão, sobre esta figura. Se Absalão pudesse falar, ele poderia dizer muita coisa. Se Davi estivesse falando, Davi diria muitas coisas de Joabe. Porque ele, apesar de ser muito valente, extremamente preparado para as coisas que fazia, ele era alguém extremamente impossível, de temperamento sanguíneo, extremamente agressivo. E essas pessoas, se elas não alcançam da parte de Deus sabedoria, equilíbrio, ainda que nos momentos que elas tenham razão, elas não alcançam sabedoria de Deus, elas tendem a atingir quem não merece ser atingido, a tocar em quem não merece ser tocado, a desconstruir quem não merece ser desconstruído.
É muito sério o que eu estou dizendo, porque a gente precisa quase que sempre levar em consideração isso. Que a gente precisa ter o controle sobre nós mesmos, porque senão a gente se altera com os outros. Principalmente se esses outros é gente que toca a trombeta, como o caso dessa figura que aparece aqui, fugindo. É gente que joga as pessoas no dia a dia contra a gente. Principalmente se é gente cujo coração é tão carregado de lixo, de maldade, de coisas terríveis, que é capaz, muitas vezes, de desconstruir você e desconstruir o que você faz, só para que ele se sinta bem com o mal-estar que ele lhe causa. E aí eu vou lhe dizer, se você é alguém que não permite o seu coração ser aquele coração que Deus instrui todo dia, como disse Moisés, ajude-nos a alcançar corações sábios, você vai ter grande dificuldade de prosseguir a sua jornada, porque estes tais estão espalhados para todo lado. Eles vão sorrir com você como se gostasse de você, vão falar com você como se gostasse de você, eles vão dizer que legal, você tem uma coisa de Deus aí e tal, como se reconhecesse, mas nada, é tudo, deixa para lá. São pessoas que vão muitas vezes vão ser usadas às vezes por Satanás, só para ver você se mover e se alterar a tal ponto de entender que você vai derrubar o muro de quem quer que seja, que você vai passar por cima, que você não vai atropelar, que você vai ferir, que você vai machucar, que você vai se tornar tão ruim quanto, tão pior quanto, tão terrível quanto, tão cruel quanto este tal. E você, como alguém crente, você precisa ter cautela e ter cuidado no nome de Cristo Jesus, na gestão das suas emoções, porque em você opera aquilo que é chamado de eu saudável e eu doente. E na maior parte das vezes, imagine quem gosta de assumir o controle das nossas vidas. O eu doente. Se você não trabalha com ele, ele sempre vai te impulsionar a uma inclinação para aquilo que se diz vingança, que se diz causar males, que se diz causar dores, que se diz atropelar, que se diz passar por cima. O eu saudável vai ficar gritando e dizendo: ei, eu estou aqui, me dê espaço. Eu quero me mover com você em tranquilidade, inclinando seu coração para o que é suave, para o que é amável, para as coisas que são boas, para não preocupação excessiva com as coisas, porque se preocupar humanamente falando, você se preocupa com conta, com isso, com aquilo, com o que tem para resolver, com o que tem para pagar, com o que tem isso, enfim. Mas isto não significa que você vai viver como alguém cujo coração está completamente dominado pelo eu doente, mas sim sendo movido pelo seu eu saudável. Quando Jesus entrou em diálogo com aquele rapaz que disse para ele: olha, tu quer saber de vida eterna? Então cumpre os mandamentos, cara. E ele disse: se é fácil assim, eu já cumpro, eu já faço isso desde que nasci, na minha infância. E Jesus ouve aquilo e diz: então tá certo, tá tudo bem então.
Só faz uma coisa, pega o que tu tens e compartilha. E na hora que ele falou isso, esse eu doente começa a falar, porque o eu doente não deixa ninguém liberar nada para nada nem para ninguém. O eu doente só pensa em inclinar o seu coração para tudo aquilo que diz respeito ao seu próprio bem-estar. E para aquilo que aparentemente parece seu bem-estar, mas na verdade transforma-se em algo muito mal sobre a sua existência, muito mal sobre o seu coração, muito mal sobre a sua vida. É por isso que Deus coloca a minha vida e a sua, muitas vezes, em uma situação onde Ele precisa trabalhar, mas trabalhar muito com a gente. Ele precisa trabalhar na nossa mente, precisa trabalhar no nosso coração, precisa trabalhar no nosso ser. Quantas vezes eu não ouvi algumas pessoas dizendo para mim, olha, pastor, é o seguinte, eu sou crente, viu, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não aguentaria essas coisas que o senhor aguenta, eu não aguentaria essa coisa que aquela irmã ali aguenta, eu não aguentaria essas coisas que esses irmãos aqui aguentam, não, porque eu sou crente, mas meu braço não é não, eu parto para cima para estraçalhar o indivíduo, se vier tirar dessas ondas comigo aqui. O senhor é daqueles que fica calado, é? Fica quieto, que vai orar, que vai buscar a Deus. Eu vou é para cima, pastor. E eu disse para alguém, eu digo, olha, tem um personagem muito semelhante a você, chamava-se Pedro. Quando Jesus foi ser preso, ele pegou aquele facão dele e cortou a orelha de um soldado. Cortou a orelha de alguém. E ao cortar a orelha, Jesus foi lá e repôs. Porque entendia que o que estava falando sobre a vida daquele homem era o seu eu doente. Este eu doente, ele centraliza você. Ele coloca, melhor dizendo, você no centro. De modo que tudo tem que girar em torno de você e você não é rio, você é mar, você é lago, você só faz receber, 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 receber. Você não flui na direção de ninguém, não é abençoador de ninguém, você não é canal de paz, de alegria, de força, de uma palavra de ânimo, de uma ajuda, de uma contribuição. Você não é nada disso, você é só aquele que está no centro das coisas. E todas as vezes que isso é manifesto, é realmente te inclinando para o que é ruim, para o que é mal. Esse menino ficou todo triste quando Jesus disse, é só repartir, cara. Porque para quem cumpriu, como você disse que cumpriu, é só repartir, tá tudo certo. E ele diz para si mesmo, provavelmente estou saindo. História é essa. O que me custa, meu sangue, meu suor, meu trabalho, minha luta, minha batalha, meu enfrentamento diário, e esquece que é Deus que deu fôlego da vida, inteligência, capacidade, habilidade, que abençoou, que ajudou a caminhar, a prosseguir, tendo a possibilidade de ser um canal de bênção para sua casa, para sua família, suprindo as necessidades. No caso dele, não. Ele sai triste. Sai triste. Sai muito triste. E o eu doente dele começa a falar. E quando esse eu doente fala, é terrível. Terrível. A Bíblia nos apresenta lá no livro do profeta Amós, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, lê depois. Um momento em que Amós ele é alcançado, atingido por alguém com palavras, porque alguém olha para ele e diz assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, aqui não tem lugar para você profetizar não, vai embora daqui, suma, desapareça. Desapareça, suma. Aqui não tem lugar para você profetizar, para você ser canal, para você ser instrumento. Não, aqui não tem espaço não, vai embora daqui, suma daqui, vai para longe.
E gritou na cara de Amós: a porta aqui está fechada e aqui você não entra não. Como que Deus dependesse apenas daquela porta para fazer o que tinha para fazer? E Deus olhando para ele, dizendo: deixa, Amós. Ele diz: não, mas eu tenho que dar uma palavra aqui. E ele vai dar uma palavra. Ele diz: olha, eu não sou, sabe, parente de profeta. Não sou filho de uma grande autoridade. Eu sou esse plantador de sicômoro. Eu sou esse boiadeiro. Eu sou esse cara do campo. E eu vou dizer uma coisa, não pedi nada disso, mas Deus quis abrir a minha boca e fazer dela uma trombeta, um instrumento, e você está incomodado com isso. Isso é o seu eu doente falando. E era mesmo. Era o eu doente do indivíduo que entendia: se Amós estiver aqui, nesse espaço, o meu espaço vai ser apagado, não vai ter espaço para mim, eu não vou crescer aqui, eu não vou continuar sendo essa coisa aqui que eu sou. E é uma coisa mesmo, porque não havia necessidade dessa inquietude, dessa preocupação, desse desespero, não havia necessidade de nada disso. E por que não havia essa necessidade? Não havia essa necessidade porque o Deus que levou Amós para profetizar é o mesmo Deus que podia levantar qualquer um que, olhando para o que Deus fez na vida do Amós, poderia entender que ele faria na vida de cada um deles. Mas eles resistem no coração, e resistem e decidem muitas vezes fazer isto: vai embora. Claro que quem estava mandando ele embora estava mandando, mas abrindo, eu vou dizer aqui, abrindo uma porta para revelar ali naquela porta que se abria, que é a porta do coração, que havia um lixo ali, um comprometimento com todo o desmantelo do rei. E nos queria gente com a voz pesada como a do profeta. Vou repetir: não se queria gente com a voz pesada do profeta como um canal, como instrumento, como vaso. Não se queria. Para que se vai querer gente como ele? Então mandou ele embora. Graças a Deus que ele foi e seguiu o caminho dele. E graças a Deus que ele pisou em um território que ele pôde ali lançar umas sementes e algumas árvores brotaram, inclusive aquela que ajudou Zaqueu quando ele quis subir nela para ver Jesus. É muito bom saber que quem muitas vezes está agindo, revelando esse eu doente, e às vezes te trata mal, e às vezes te esculhamba, às vezes te diz umas coisas pesadas e ruins. E é claro que eu não estou falando de coisas que são ditas em um momento, falando daquelas que são muitas vezes uma sequência que vai muitas vezes alterando você. São pessoas às vezes que estão perto, às vezes ferem, às vezes machucam. Isso é o eu doente delas. E quando você simplesmente deixa isso enraizar, o seu eu doente começa a falar também. Você precisa subjugá-lo para que o seu eu saudável fale. Paulo entendeu isso. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, porque em verdade está. Há uma batalha muito forte, há uma luta muito grande. E esta luta, ela tem por objetivo muitas vezes desmantelar a sua estrutura, desmantelar seu coração, desmantelar a sua vida, desmantelar você. Mas Deus não vai deixar que você se desmantele. Ele vai te ajudar nesse caminho. E por que Ele vai me ajudar, pastor? Ele vai te ajudar porque os planos dele são planos de paz. Ele vai te ajudar, sim, nesses momentos de pressão, a lidar
com o seu eu doente, controlá-lo ou vencê-lo para que o seu eu saudável fale melhor. Porque o seu eu saudável, ele espalha equilíbrio e graça. O seu eu doente, ele promove desordens. Então não permita, de forma alguma, ser alterado. Se você não disser amém aí, você vai ter um problema agorinha. Que o anjo do Senhor está aí. Vai te dar uma cutucada aí como deu em Elias. Eu estou falando aqui, vocês digam no mínimo amém, diga é verdade, pelo menos qualquer coisa. Mas eu estou dizendo isso aqui porque é importante você entender que você está lidando todo dia com pessoas que são responsáveis por você se tornar essa pessoa estressada, agressiva. Por quê? Porque você se permite ser alterado. É a irmã que diz. Com todo o seu coração, paz, pastor Wesley, Deus abençoe. A irmã que diz, com todo o seu coração, comigo não é assim não, se fizer comigo eu vou partir para cima. Seu eu doente falando. Tem situações, mas tem muitas que é o nosso eu doente falando. E a gente precisa muitas vezes modificar toda a nossa caminhada, a nossa trajetória, que senão a gente vai se arrebentar. Por que eu estou falando isso? Porque o Joabe, ele já seria alvo de uma má interpretação, porque ele também teve uma má interpretação de uma cidade pacífica, porque ele olha para ela como uma cidade que está escondendo aquele que o ofendeu e ofendeu principalmente a Davi. Aquele que ele está caçando. Mas ele, na verdade, precisava ter entendido que ele não estava ali lidando com uma cidade, estava lidando com um indivíduo. A cidade nada tinha a ver, mas ele quase derruba o muro da cidade porque o indivíduo o alterou. Entende o que eu estou dizendo, gente? Ele foi alterado no seu humor, na sua forma de ver, de interpretar a vida, de interpretar as pessoas, por causa de outrem. Ou você já não sentiu, muitas vezes, o desejo de ir falar com alguém por causa do que alguém comentou? Mais do que isso. Você já não deu uma olhada para algumas pessoas e disse, eu vou arrebentar com elas. Ah, se eu encontrar no caminho. Se eu ver esta figura na minha frente, ela que se prepare. Isto aí é o seu eu doente falando. Seu eu doente quer que você seja essa coisa. Que bate boca, que vai para cima, que cerra o punho, que pega qualquer outra coisa para fazer o mal, causar um dano e às vezes, como algumas pessoas já o fizeram, até letal. Mas isto não é o propósito e o plano de Deus para a sua vida, porque Deus te chamou com outro objetivo, o olhar de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus que repousou sobre você. Não repousou para você ser alguém que deixa o seu eu doente falar mais alto do que o seu eu saudável. Pastor, eu digo mesmo, diz, é o seu eu doente. Pastor, eu faço mesmo. Faz, é o seu eu doente. Pastor, se não venha para o meu lado, não. É o seu eu doente. É esse eu doente que complica a sua vida. É este eu doente que anula, que altera, que coloca você em uma situação de terrível desconforto. Com você mesmo, que você às vezes não se tolera, não se suporta. Quanto mais tolerar os outros, suportar os outros, é difícil. Então o que é que Deus faz com Joabe nesse dia? Deus coloca uma mulher ali na beira do muro para acalmá-lo. E aí vem aquela mulher falando daquela forma doce, suave, tranquila, carregada de amor, de paz.
carregada de carinho, porque ela não é uma maluca, uma doida. A Bíblia diz que ela é sábia. Que eu fico imaginando, se Joabe chuta o muro de um lado, ela diz, está chutando, eu vou chutar também. O que é que ia dar? Está arrebentando aí, pois eu vou arrebentar também. Está batendo aí para cair, eu vou bater também. E se você entra nessa vai, pelo amor de Deus, pula fora disso. Por quê? Porque o seu eu doente, ele vai passar a te controlar, a te governar, a te desconstruir, a te destruir se você não tiver cuidado. Porque ele vai amarrando você e conduzindo você, às vezes, por esses porões que vai fazendo a sua alma se apegar a toda e qualquer sujeira, a toda e qualquer coisa troncha, no sentido daquilo que te altera, que te muda. E você muitas vezes prova desse veneno, porque isso é um processo de envenenamento. São pessoas ao seu redor te alterando. Ah, pastor, mas Joabe estava ali como alguém que estava debaixo da autoridade de Davi e que tinha a condição e a possibilidade de chegar ali e pegar aquele que se rebelou ali, ou fez isso ou fez aquilo, pelo amor de Deus. Por mais que Joabe ele tivesse autorizado como aquele que comandava o exército ali, e ouça, por favor, porque eu não estou falando aqui, não tem nada a ver com política, tá, gente? Que tem gente que está tão intoxicado, sabe? Que às vezes a gente fala uma palavra, a pessoa já está tão tão tomada por isso que acaba pensando que eu estou falando de política aqui. E não estou, é porque como o contexto do Antigo Testamento ele transita muito dentro desse ambiente de batalha, de guerra, de tudo, às vezes não é, a gente vai por esse lado. E também é bom que a gente entenda, né, que a gente está aqui centralizado naquilo que tem mais a ver conosco do que com o que está fora, porque eu sei que tudo que se expressa muitas vezes da nossa boca tem muito a ver com o que está no nosso coração. E o que está no nosso coração, nem sempre quando sai com verdade, com sinceridade, com honestidade, com pureza. Às vezes sai com base no nosso eu doente. Por isso que às vezes a gente grita algumas coisas. Por isso que às vezes a gente diz algumas coisas. Por isso às vezes que a gente se posiciona e de alguma forma acaba muitas vezes, né, atropelando. É o que Joabe ia fazer. Ele deu uma olhada e disse, ó, tem um cara que alterou a minha vida hoje. Eu estava em paz, tranquilo, mas esse cara tocou uma trombeta, esse cara dividiu aqui, esse cara fez umas coisas, sabe, fez uma zoeira aqui, como diria alguém. Como diria um colega, foi uma zoeira aqui. Ele bagunçou tudo. E a situação que ele revelou através da bagunça dele para a gente é que me trouxe aqui a este muro. É porque eu tenho lá gente esperando e com o coração sem saber o que fazer, esperando de mim uma resposta, esperando de mim uma atitude, esperando de mim que eu faça alguma coisa, e eu preciso fazer. Então é por isso que a gente está batendo no muro, subindo no muro, tentando pular o muro, tentando derrubar o muro, fazer qualquer coisa aí. Então Deus pega aquela mulher sábia e coloca, eu penso que Joabe está colocando, quem sabe, o ouvido próximo à brecha do muro de onde a mulher fala, porque a mulher está de um lado e ele do outro, e ele vai ouvindo ela falar e a voz dela vai acalmando ele, vai alterando ele. Ele vai olhando-se, essa é daquelas mulheres que sabem falar, desarmar, quebrar todo mundo, desarmar um mecanismo de violência. Isso é daquelas. Então, deixa eu ficar quieto. O que você quer? Disse, não, é que aqui é a cidade que é mãe Israel. Nós somos pacíficos, leais, somos fiéis.
Eu sou uma das fiéis da cidade que tem um comprometimento com todos e com Deus. Eu fiquei me perguntando o que é que levou você a querer derrubar o meu muro e o muro da minha cidade. Por que você quer derrubar o nosso muro? A Joabe, que estava assim, agora já está mais respirando. Mas é porque tem um cara que está aí dentro. E ele causou um mal muito grande a alguém que eu considero, e esse mal me atingiu, e eu estou aqui a ponto de derrubar o muro por causa disso. Você conhece alguém que já quis derrubar paredes porque foi alterado por outro? Pastor, o senhor está mexendo em umas coisas aí muito sérias. Vamos mexer um pouquinho mais. Vamos olhar para a Bíblia, por favor. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Olha o texto sagrado aí, para a gente poder ilustrar aqui. Olha o texto, Lucas capítulo 9. Versículo 51 em diante, vamos ler a Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo 51 em diante. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Era o propósito de Jesus. Eu estou indo a Jerusalém. Então ele disse, mas eu vou dar uma parada em Samaria. Eu já falei sobre isso essa semana. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Eles disseram, a gente não vai deixar ele ficar aqui hoje, porque a gente sabe que ele não veio, ele não está vindo para cá, ele não está querendo ficar aqui, ele não vem com esse propósito de ficar aqui. Não. A missão dele está ali, então ele vai continuar para Jerusalém. Nós não vamos atrapalhar o propósito de Deus, nós não vamos atrapalhar a trajetória de Deus, a caminhada de Deus com ele. Então os samaritanos disseram, diga a ele que a porta está fechada, que ele não vai entrar, ele vai seguir para o propósito dele. Aí o texto diz aí, verso 53, mas não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Veja o verso 54. E os seus discípulos Tiago e João, é aqui que eu queria chegar, observe, vendo isto disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? O que é que eles estão dizendo? Olha, Jesus, a gente não gostou do que eles fizeram. O que eles fizeram alterou a gente. O que eles fizeram alterou a gente ao ponto da gente estar desejando, sabe o quê? A morte deles. Nós estamos desejando que um raio caia na cabeça deles. Nós estamos desejando a destruição deles. Nós estamos desejando a destruição. Aí Jesus olha para eles e veja o que é que Jesus diz. Vocês não dizem amém, não dizem nada aí, né, gente? Eu vou continuar. Vocês não dizem amém, não diz nada, não digita nada. Eu vou ler o texto, olha o que diz aí no capítulo 9 ainda. Verso 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Por que não sabia? Porque quem pertence ao Espírito de Deus não vai estar movido por esse tipo de inclinação. Ou seja, dando o comando ao seu eu doente. Tem muita gente que está entregando o comando da sua vida nas mãos do seu eu doente. E aí a inveja e uma série de outras coisas acabam muitas vezes atropelando existencialmente a sua própria vida e a vida de outra. Então Deus está convidando seu coração, Deus está convidando a sua alma, Deus está convidando o seu coração para levar em consideração as coisas que ele fez, faz, está fazendo e continuará fazendo. Se os samaritanos discerniram que Jesus ia para Jerusalém, então por quê? A gente vai alterar se Jesus não alterou.
Porque Jesus podia dizer, peraí, eu falei com a samaritana um dia desse, eu preguei para ela, veio vocês da cidade, eu anunciei reino, palavra, eu ministrei coisas aí grandes ao coração de vocês e coisas tremendas. E agora que eu quero uma pousada, vocês não me dão aí para dormir uma noite, que é isso? Eles dizem, não, a gente está vendo que no teu rosto tem uma mensagem, o Senhor vai para Jerusalém, não é para essa pequena aldeia nossa. O Senhor tem mais para viver. É por isso que a gente está fechando a porta, que senão a gente vai atrasar o Senhor para aquilo que Deus tem para lhe entregar. Só que do lado tem alguém olhando e dizendo, não gostei disso. Como é que se fecha a porta para Jesus? Ora essa. E começa a se posicionar dizendo, eu sempre que eu vou pedir a Jesus, Jesus é o seguinte, não quiser te receber, eu vou te dizer uma coisa, o Senhor quer que eu faça como Elias fez, peça fogo para que caia fogo aqui. Aquele fogo que consumiu, aqueles capitães foram enviados a Elias. O Senhor quer, tem desejo, que a gente peça para cair um raio, algo lá para destruir aquele lugar, Jesus. Jesus olha e diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque todo esse sentimento está ligado ao eu doente do homem. E precisa ser trabalhado, administrado e colocado debaixo dos nossos pés para que o nosso eu saudável fale. Quem está te alterando? Não, pastor Jefferson, é porque eu vivi algo como Jesus, essas portas fechadas aí, eu vivi. Morreu? Não, então. Por que você quer entrar nessa de se permitir mudar quem você é? Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa de Deus. Você é alguém que carrega Jesus na vida. Você é alguém que carrega o Espírito Santo de Deus na vida. E você quer agir muitas vezes com um coração extremamente agressivo, um coração, extremamente revoltado, um coração extremamente irado, querendo passar por cima, atropelar, bater, quebrar. Ah, pelo amor de Deus. Não é o plano. Deus tem pensamentos, Deus tem desígnios, Deus tem propósito, Deus tem planos, mas Ele quer. Ele quer você como alguém que diz, eu estou bem comigo mesmo. Não estou sendo alterado. Ah, mas fizeram uma raiva a você. Você sente aquela raiva, como diz a palavra, se ira, mas não peca. Ah, pastor, mas estão olhando para mim com outros olhares e dizendo coisas ao meu ouvido que tem me deixado em angústia, em crise, irado e irada. Calma! Tem coisas especiais de Deus que o Senhor vai revelar para a sua vida. Agora não se permita ser alterado. Porque o ser alterado, isso vai colocar você em uma situação de desconforto. Aqui tem uma porta fechada para Jesus. E quantas vezes a gente não lida com portas fechadas? A ingratidão de alguém, o esquecimento de alguém, o abandono de alguém, a rejeição de alguém, o olhar de alguém que diz, eu amo você, mas não ama nada. Pensa que engana gente séria, que anda na oração, não engana nem quem está perdido, quanto mais gente séria de Deus. Deus conhece o coração de cada um. Ou você pensa que Deus não sonda? Deus não sabe, sabe de cada um.
Deus sabe. Que há um eu doente falando ali, que precisa ser tratado. Às vezes é um complexo que está instalado no coração da pessoa por causa desse eu doente, um complexo de inferioridade. Às vezes esse olhar, sabe, de alguém que diz, eu estou todo destruído, todo perdido, todo quebrado. Esse olhar terrível. Isso não é o plano. Não são os pensamentos do Pai para você, não. Deus quer você movendo-se como uma mulher saudável, eu vou dizer de novo. Deus quer você movendo-se como uma mulher saudável. Tem muita gente que diz, pastor, mas eu estou caminhando. A mulher do fluxo de sangue também tentou caminhar e foi seguindo, caminhando, mas quanto mais caminhava, mais sangue perdia. Estava fraca, debilitada, mesmo caminhando. Há muita gente que está caminhando que não está bem. Seu eu doente está falando. E Deus vai trabalhar nisso, porque Deus tem coisas preparadas para o seu amanhã. Deus tem coisas reservadas. Deus tem milagres preparados para os dias que virão, para a sua história ainda. Mas Ele não quer te achar com esse coração movido pelo seu eu doente. Mas Ele quer trabalhar no seu coração e fazê-lo movido pelo Espírito da vida, o Espírito da graça, o Espírito da alegria, o Espírito de poder, o Espírito de paz, o Espírito que Jesus disse, vocês são dele. Porque quem tem o Espírito Santo sabe muito bem que o maior espaço da sua existência, da sua vida, está ligado, está concedido ao seu eu saudável. Por isso ele ama, por isso perdoa, por isso ora, por isso abraça, por isso acolhe, por isso muitas vezes, sabe, oferece o ombro amigo para alguém chorar. Seu eu saudável falando, mas todas as vezes que há ciúme, há inveja, todas as vezes que existem essas malíciazinhas, daquele abraço, mas não é um abraço de verdade, é um abraço falso. Às vezes daquele beijo, mas não é um beijo de verdade, é um beijo falso. É o eu doente que está falando. E Deus está querendo trazer cura para o nosso coração. Eu quero só olhar com você no livro dos Salmos. Espero que você esteja atento à palavra. Estou indo devagar e sei que ir devagar no horário da tarde, às vezes o sono quer pegar, mas eu preciso ir assim porque é cirurgia nessa palavra. Porque a gente está lidando com relacionamentos que a gente está sendo alterado por causa do nosso eu doente. E Deus está querendo mudar. Deus está querendo fazer algo que mude o nosso trajeto. Deus está querendo fazer algo que mude a nossa história, que mude o nosso caminho, que mude os nossos pensamentos, que mude a nossa forma de olhar, que mude a nossa forma de ver, que mude a nossa forma de enxergar. Então eu queria que você observasse o texto sagrado comigo. No Salmo de número 57, vamos ler a Bíblia Sagrada aí. Salmo de número 57. Se você tem a Bíblia, amém. Deus abençoe a Juliana. Uma ótima tarde, meu filho, para a sua vida. Deus abençoe a irmã Cátia, uma ótima tarde para a sua vida, irmã Sandra, uma ótima tarde para a sua vida. Salmo de número 57, vamos lá. O salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim.
porque a minha alma confia em ti. Ela está sendo movida pelo eu saudável. E à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passe as calamidades, inclusive aquelas que querem assolar o meu ser e ativar em mim o meu eu doente. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Verso 3. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar. Eu vou repetir o verso 3. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará. Salvará de quê? Olha aí o verso 3. Do desprezo. Porque é disso que o eu doente vive. Desse destratar de alguém que altera alguém. E aí o eu doente explode e te puxa, mas te leva por um trajeto, por um caminho daqueles terríveis. E aí você sai chutando porta e derrubando, querendo derrubar muro, querendo quebrar, querendo invadir, querendo isso, querendo aquilo. É o eu doente. O salmista diz: tu vais enviar auxílio e eu sei que tu vais me salvar do desprezo. Por quê? Porque o desprezo em torno da vida dele vem por parte de algumas pessoas, inclusive algumas influenciadas pelo próprio filho. São situações diversas, porque há um olhar de Saul na vida de Davi, depois há um olhar daqueles que estavam em Ziclag com ele, depois há um olhar, e vai se seguindo inúmeros olhares, alcançando Davi em 2 Samuel capítulo 4, capítulo 5. Há inúmeros olhares que vão alcançando, e esses olhares, boa parte deles revelam um desprezo para com ele. Ele tinha tido um olhar de desprezo, por exemplo, por parte do gigante. Por parte do gigante. Golias lá atrás. E de lá para daquele período para frente, foi passando por inúmeros momentos onde ele sente que a alma está se sentindo abalada, abatida às vezes. Por causa disso que está ali. E isto que está ali, querendo massacrar o coração de Davi, massacrar a alma dele, anular a vida dele. Isto que está ali. Ele diz: Deus vai enviar auxílio para que eu vença. E como é que vai vencer? Permitindo que o seu eu saudável fale mais alto do que o seu eu adoecido, o seu eu doente. E dando o espaço necessário para que haja uma ação de Deus, da sua graça nisso tudo. Porque se não houver uma ação de Deus e da sua graça nisso tudo, como é que ficam as coisas? Elas não ficam. Então Deus está olhando para Davi, vendo Davi dizer: me ajuda e me cura. Eu quero que este eu saudável fale mais alto, prevaleça contra tudo aquilo que quer carcomer a minha alma. Me ajuda. E Deus diz: eu vou te ajudar. O Salmo de número 57, ele começa a dizer assim, verso 4, acompanha aí, eu termino agora. Olha aí, Salmo 57, verso 4. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Olha o que é que Davi está dizendo: Deus, vem em meu auxílio, porque a minha alma ela está dentro de um buraco cheio de leões querendo me devorar. E eles querem me devorar porque os dentes deles
são como lanças e flechas. E a língua como espada, fisicamente falando, qualquer coisa que me cerca, que viesse se levantando contra mim, não me destruiria se fosse lança e espada física, eu prevaleceria. Mas estas aqui são as piores, porque estes que se apresentam como leões, Deus, são terríveis. É a língua, é a forma de ser, é o desprezo que dão, eles são terríveis. Olha o que fizeram comigo, Salmo 57, verso 7. Verso 6 ele diz: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Verso 7, preparado está, olha o que ele diz, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei, salmodiarei. Você diria, como é que você vai cantar? Ele diz, anulando a força do meu eu doente, não permitindo ele assumir o controle toda hora da minha vida e permitindo o meu eu saudável adorar aquele que vive. Permitindo o meu eu saudável celebrar aquele que reina, permitindo o meu eu saudável bendizer aquele que reina, deixando que o meu eu saudável ele celebre aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Por isso ele diz no verso 8, desperta, glória minha. Que glória que está ligada a esse eu saudável. A presença de Deus, a vida de Deus nesse eu saudável. Desperta, glória minha. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva, eu vou me levantar. Verso 9, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre a terra. Amém e amém. Nós terminamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai Celestial, muito obrigado por esta tarde. Continua abençoando os teus filhos, as tuas filhas e todo o trabalho que será feito durante essa semana. Nós estamos todos os dias gastando um tempo em oração, apresentando os teus filhos e as tuas filhas. Nesta semana do clamor, estamos clamando para que tu liberes algo poderoso, precioso, forte, tremendo, grandioso. Sim, Senhor. Para que tu liberes neste mês de novembro ainda vitórias para o coração daqueles que buscam a tua face. Cuida da tua filhinha, do teu filhinho que está aí me ouvindo. Cobre-o com a sua bênção, a sua graça, o seu favor. Molha a alma deles e enche-os da sua graça, fazendo com que os teus filhos tenham força para prosseguir, fazendo com que os teus filhos tenham força para caminhar, que eles tenham uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana ainda, Senhor, marcada pelas vitórias do Senhor na vida deles, que o teu Espírito Santo encha o coração deles e eles sejam tremendamente tocados, preciosamente alcançados e atingidos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu abraço, porque o Senhor, melhor do que ninguém, sabe quem é esta mulher, esta menina, este homem, esta pessoa. Fortalece-o e enche-o da sua graça. É o que eu te peço, Senhor. Fica com teu povo e com cada um de nós, para a glória e o louvor do nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma tarde para o seu coração carregada de muito amor e de muita graça. Receba um beijo carinhoso na sua alma e lembre-se que você é muito importante para a gente. Seja um canal para aquilo que a gente tem feito para o Senhor sempre. Seja um canal, seja um instrumento para que você também possa, né, estar vivendo
grandes coisas da parte de Deus através das sementes que você planta também. E eu creio que o Senhor vai acrescentar. Nós precisamos ver o Senhor levantar 100 pessoas nos ajudando todos os meses e cooperando com aquilo que a gente tem feito, porque nós não estamos apenas aqui. Nesse exato momento está aí a rádio no ar, 24 horas no ar, a nossa web rádio, a nossa web TV, e são coisas que estão aí, como o canal no YouTube e tantas outras coisas aí que estão e são extremamente pesadas para se carregar. Todo o trabalho que a gente tem feito de discipulado, de ensino, de instrução, lançando sementes gratuitamente, com amor e com carinho, isso nos custa muito. Por isso eu peço, esteja como um canal de bênção e faça uma semente ainda hoje, se você não tem aí a numeração, o Pix, para fazer, chame no direct, nós vamos compartilhar. Deus vai honrar o que você vai fazer e tenha certeza que Ele vai acrescentar ao seu coração e à sua vida, não porque você está semeando, porque com Deus não há uma troca, não há uma barganha, mas porque você, quando semeia, você manifesta gratidão, e a sua gratidão, ela abre portas no reino de Deus para que Deus acrescente muitas vezes mais aquilo que você muitas vezes tirou com esforço para semear. Deus vai honrar você, tá bom? Isso é só o pedido que a gente faz aqui sempre, já há 2 anos e meio, falando com corações que já estão aqui, já da seriedade, do carinho, do zelo e desse trabalho que a gente faz com muito amor, com muito esmero, com muita dedicação, que é ensinar os mistérios da palavra ao seu coração e compartilhar dessas coisas boas de Deus com você. Então receba um beijo na alma e no coração e seja feliz nesta tarde, seja feliz esta semana. Orem pelo Brian, que está próxima quarta-feira agora, dia 9, aniversariando, tá bom? Orem por ele, para que ele também possa caminhar sempre com saúde, porque esse é o presente de Deus para ele, que a gente pede sempre muita saúde, graça, força para a vida dele e de Laura em todo o tempo, assim como para a vida de cada um de nós. Deus abençoe e lembre-se sempre, não desista de você, porque nós não vamos desistir. A gente vai até o fim orando com você e insistindo em orar pela sua vida. Deus abençoe.